O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras, e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática desses princípios. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Boa noite, meus irmãos. É um grande prazer novamente estar com vocês, estarmos juntos para aprendermos juntos. E com toda essa introdução que nós fizemos, eu quero apresentar a vocês a vida do nosso irmão Gotuso. Nós vamos estudar um pouco da história da vida dele. E para que a gente possa entender tudo o que se passou com ele, e toda a história enquanto ele estava encarnado, e o motivo de onde ele está, de onde ele se encontra, nós precisávamos dessa introdução. A gente precisa, hoje, escutando a história dele, estudando a história dele, procurar desenvolver em nós a empatia. A empatia, ela não é aquela capacidade de eu me colocar no lugar do outro. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu não sou outro, eu sou eu. Né? A empatia é exatamente a capacidade da gente conseguir, mesmo olhando o outro, entender o que o outro está passando, pelo que ele passou, o que ele sente. É conseguir, guardadas as proporções, sentir o que o outro sente. Não caminhar pelo outro, mas sentir o que o outro está passando. Então, nós vamos hoje conhecer um pouquinho, através de André Luiz, vamos conhecer a história do nosso irmão Gotuso no capítulo 5. E como a gente faz todas as vezes, vamos entender o que nós vamos estudar no capítulo 5. No capítulo 5, nós vamos conhecer o irmão Gotuso e a sua história. Ex-médico, prestando serviços na casa transitória de Fabiano, muito preso ainda ao plano terreno. Ele expõe a sua compreensão de céu e inferno e lamenta aqueles que desejam a morte física da esperança do encontro com o paraíso. Vai revelar as dificuldades de adaptação do desencarnado ao plano espiritual. E vamos conhecer um pouquinho da diferença dos trabalhos reencarnacionistas entre os planos espirituais, que já alcançaram a luz, e as regiões purgatoriais. Só lembrando um pouquinho do que a gente estudou no capítulo passado, vamos lembrar que André Luiz, ele estava com os outros 3 do grupo, né, que são 4 ao todo, e estão na casa transitória
de Fabiano, que é um asilo móvel que transita pelas regiões mais densas, né, pelas regiões num plano bem inferior, bem próximo à crosta. E também vamos lembrar que nesse capítulo, agora, nesse capítulo que nós vamos estudar, André Luiz, ele pede para conhecer alguém que tem afinidade com ele, porque André Luiz era cientista, ávido por conhecimento, então ele queria conversar com alguém que tivesse as mesmas afinidades. E ele é apresentado a Gotuso. Nesse primeiro slide, a gente vai observar que André Luiz nos relata as primeiras impressões que ele teve a respeito de Gotuso quando ele foi apresentado ao Gotuso. E nós vamos observar também, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, que tem uma notinha em amarelo do lado direito, em todos esses slides que a gente for passando e estudando. Esse pedacinho aí, essa notinha em amarelo, é uma referência dentro das obras fundamentais de Kardec ao que nós vamos falar. Então, cada slide tem a sua referência dentro das obras fundamentais de Kardec, que está anexa aí do ladinho. Então, André Luiz nos relata a conversa sobre Gotuso. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnados de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado. Então, quem leu o capítulo deve saber já, mas quem não leu, é bom que a gente ressalte, ambos eram médicos. Tanto André Luiz como Gotuso eram médicos, por isso essa afinidade. E Gotuso, ele desencarnou antes de André Luiz, e ele fica mais tempo nessas zonas de sofrimento. Então, eles têm bastante coisas em comum. E Gotuso ainda, nós vamos observar no decorrer do estudo, está muito preso ainda à matéria, está muito preso aos laços familiares. Aqui nós vamos observar que Gotuso fala a André Luiz sobre as ideias que ele tem a respeito de Deus, as ideias que ele tem a respeito de coisas relativas à religião. E ele diz, a André Luiz, sempre supus que após a morte do corpo, nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu, ou ranger dentes no inferno, mas a situação é extremamente diversa. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso de paz e morredora ou da região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência, pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. É interessante a gente observar, nesse relato de Gotuso, que nós, ainda hoje, nós trabalhamos com essa ideia de céu e inferno. Nós só trocamos o nome. Se a gente for parar para pensar mesmo, de verdade, a gente trocou o nome, a gente colocou o nome de umbral. Mas nós trabalhamos com essa ideia de céu e inferno ainda. Na realidade, nós trabalhamos com uma retórica, né, ainda que espírita, de que faça o bem, porque se você não fizer, você vai para o umbral. Dentro de nós sabemos disso, que nós trabalhamos dessa forma. E deveria ser diferente. Por tudo que a gente aprende todos os dias, a gente deveria pensar da seguinte forma: faça o bem, para a gente poder colher os frutos do próprio bem. É assim que a gente deveria raciocinar.
a gente deveria pensar, vamos ser generosos, altruístas, vamos trabalhar o nosso orgulho, porque nós vamos colher os nossos frutos em benefício próprio. É assim que a gente deveria raciocinar. Infelizmente, nem sempre é assim que a gente pensa, porque nós trazemos ainda, como Gotuso, muita coisa gravada na nossa consciência, ainda no nosso espírito, de existências passadas que estão impressas, né? E a gente não consegue ainda, apesar de estarmos caminhando, trabalhar com essas noções exatas de céu e inferno, né? Nós só trocamos o nome, mas a gente chega lá. E continuando também, a gente vai observar que Gotuso, ele foi atendido pela casa transitória, como médico, ele foi recolhido, ele foi atendido, e ele foi aproveitar o serviço dele como médico lá. Então, ele está em reajuste. Como todos que estão na casa transitória, ele ainda está em processo, ainda falta bastante, né? Mas ele está em processo de uma reformulação. Aqui, continua Gotuso, de fato, suponho, devam existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos, e com meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência, nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Realmente é fato, só que o Espiritismo, ele nos prepara. Quem não se prepara somos nós. Não é verdade? Nós é que devemos nos modificar com os conceitos que o Espiritismo nos passa, nos ensina todos os dias. Na realidade, Gotuso, ele vê o inferno íntimo dele, que ele precisa trabalhar dia a dia. E ele, nós vamos ver também mais à frente, ele fica muito revoltado, ele se mostra assim, com muita revolta, com tudo o que as religiões tradicionalistas passam e que ele vai acreditando. Continuando. Aqui, ele continua relatando. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos e asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor. E isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou. Mas, inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei, copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo, entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. É interessante a gente ver a revolta com que ele relata isso, né? A revolta que ele tem nessa troca que ele pode perceber agora no mundo espiritual, essa troca em que é feita, né? Dentro a troca de benesses cristãs em troca de dinheiro. E nós podemos observar, como eu já venho falado sempre, desde que a gente começou o estudo juntos, que a morte não santifica ninguém. Nós somos exatamente os mesmos. E aí é a prova. Nós vamos ver mais adiante como Gotuso, ele carrega exatamente a última condição em que ele esteve encarnado. É a mesma pessoa, está trabalhando isso, mas trata-se
da mesma pessoa. Nós não nos modificamos. O que nós somos aqui, nós seremos no plano espiritual. Então, ele, na realidade, continuou com o mesmo modo de pensar dele. O mesmo orgulho que ele tinha, ele carregou com ele. E ele vai nos expor isso nos relatos em que ele fala. Na realidade, é importante a gente observar também o seguinte, apesar de toda essa, da religião ter colocado para ele como as coisas seriam, entre aspas, ele acreditou naquilo. Tá certo que ele foi direcionado, mas ele teve o livre-arbítrio de escolher. Então, se ele acreditou, isso não é só ele, somos nós todos. Nós temos um livre-arbítrio. Se nós acreditamos, né, nesse ou naquele caminho, isso vai depender de nós mesmos. Então, é muito importante, e é por isso que o Espiritismo nos levanta esse véu dessa fé raciocinada. E o que é muito importante, eu mesma tenho conhecimento de muitas pessoas que, infelizmente, ainda não entenderam esse princípio. O que a doutrina espírita nos lega, de nos informar que nós precisamos ter um juízo de valor de tudo o que nós lemos, o que nós conversamos, o que nos é proporcionado diariamente em termos de conhecimento. Né? Kardec nos legou essa universalidade do conhecimento, e é muito importante que nós atentamos para isso. Aqui também, nesse slide, ele fala a respeito dessa troca, do dinheiro em troca de benesses cristãs. Isso chama-se indulgência. Nós vamos ter que ampliar a nossa visão agora, sem julgamento, é claro, nós apenas vamos relatar todo um pouquinho desse processo que foi imposto, vamos dizer assim, a muitos povos da Igreja Católica. Como eu já disse, eu vou dizer novamente, não há julgamento de valores aqui. Nós vamos relatar apenas o que a história nos transmite. Apenas para que nós possamos ampliar os nossos horizontes e conhecer um pouquinho disso que Gotuso relata para nós. Precisamos conhecer, muitas pessoas já, até pelo estudo, né, da história, conhecem a respeito das indulgências, da Inquisição, mas alguns podem não conhecer. Então, é importante que a gente amplie esse nosso horizonte. Vamos continuar. Aqui, continua Gotuso. Reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhe seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. Aqui é interessante porque ele dá um realce muito interessante no valor que nós devemos dar à nossa roupagem física, né, ao nosso corpo físico, que é muito importante. E muitas pessoas que às vezes se dizem cansadas da vida, eu quero, quantos de nós já não ouvimos isso, né? Eu quero que Deus me leve para que eu possa descansar.
lê do engano, né? Nós sabemos disso. E muitas dessas pessoas, às vezes, se utilizam, como ele mesmo relata, de caminhos, vamos dizer assim, de outros subterfúgios, para não dizer, nossa, se suicidou, né? Mas acabam indo por um outro caminho que vai tirando lentamente a vida, mas não sabem eles o que os aguarda no plano espiritual. Até nós que somos espíritas e sabemos o que estudamos e temos nos empenhado por compreender, nós temos que ter o devido preparo, porque nós não sabemos como nós vamos chegar no plano espiritual, não é verdade? E isso é muito importante que a gente tenha essa compreensão, isso é muito importante. Vamos continuar. Aqui, Gotuso responde a André Luiz, quando André Luiz pergunta a ele por que ele não pode visitar a planos mais altos, né, como André Luiz faz, por que ele não pode? Gotuso explica a ele. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido, e fixando-os talvez no quadro interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-se com inflexão de amargura. Trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e, por isso, venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progredo lentamente. É interessante a gente entender o apego, né? O apego que ele mostra, e ele mesmo reconhece isso, na antiga condição de encarnado, ele mesmo se declara, André Luiz, dessa ligação, né, com a casa, com a família, com tudo que ele tinha e que ele não consegue ainda se desvencilhar. Então, essa lição que ele nos traz nos leva a refletir em que condição nós estamos. Qual a preparação que nós temos? E se nós desencarnássemos agora? Que é perfeitamente possível, né? A gente não sabe a hora, o dia. E se a gente desencarnasse nesse exato momento? Como nós chegaríamos no plano espiritual? É bem interessante essa reflexão. E a gente deve entender isso quando ele fala, inclusive nessa frase, ainda não me habituei com a morte. Ele está afirmando que ele sabe que ele está em outro plano, né? Sofreu durante 10 anos nas zonas purgatoriais, durante 10 anos, foi resgatado pela casa transitória e ainda não consegue se desvencilhar, ainda não consegue ficar livre do apego material. E nós? Como nós estamos aí, nesse ranking? É uma boa reflexão. E aqui começa a real história de Gotuso. Ele relata a André Luiz o que ainda o prende. Vocês vão observar que na notinha em amarelo está a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o amor ao próximo, o que eu acabei de ler. Por quê? Porque tudo que ele vai relatar, meus irmãos, na realidade é a história que ele carrega. A gente tem que parar para pensar que a história dele é a minha história, é a sua história, é a nossa história. É o que eu acabei de falar. Quão nós estamos preparados para chegarmos do outro lado? Qual a história que nós carregamos? Qual o apego que nós temos
esse apego material, né, que não está limitado só a objetos, mas também a pessoas. E ele relata: quando eu li isso, eu sinceramente me emocionei muito, porque a gente tem que ver com outros olhos, os olhos do coração, porque nós estamos encarnados ainda. E pela dimensão do que ele vai relatar, a gente pode um pouquinho imaginar a dor dele. Ele relata: oh, meu amigo, que saudades torturantes de minha casa feliz. Marília e os 2 filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina, exercida desde cedo, entre clientela abastada, conferira-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados, entre as paredes acolhedoras e quentes do nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Então, a gente pode ver médico bem-sucedido, família equilibrada, filhos bem, estudando. É interessante como que ele chega ao plano espiritual, e como todos nós chegaremos, com as nossas próprias compreensões de tudo o que nós vivemos. Segue ele. Surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se, frágeis perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade, constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-me dos 50 anos, enquanto a querida esposa não ultrapassava os 36. Aqui nós podemos observar muito claramente o sofrimento moral que ele vive. Ele, assim como o André Luiz, porque André Luiz também passou por um problema semelhante, e nosso lar André Luiz relata isso, né, que ele estava muito ligado à família, ele volta e percebe que a esposa havia casado novamente, né, e ele retrocede naquela evolução que ele tinha ascendido, ele retrocede. E Vicente também, nos Mensageiros, o mesmo problema, o apego ao material, o apego ao que tinha deixado, não se conformava com a situação em que ele se achava. E a mesma coisa acontece. Se tem o hábito da posse, né, quando se fala em mulher, a minha mulher, aquela, tanto André Luiz, a família, o sentido da posse. É isso que nós precisamos trabalhar. É isso que ele tenta nos ensinar. Esse fato dos apegos ao que é material, é muito interessante a gente observar isso, porque a gente não tem a dimensão real do que é esse apego material. A gente ampliando os horizontes, a gente percebe que nós, todos nós, somos extremamente apegados ao que é material. Tanto objeto como pessoas. Precisamos trabalhar isso. E é interessante como nós vamos observar outras colocações bem interessantes acerca desses apegos materiais. E eu digo isso até por experiência própria, porque eu já ouvi numa situação de luto de uma pessoa, de uma irmã nossa, eu ouvi uma outra pessoa, quando essa irmã, que é uma coisa muito natural, né? Eu estou apenas relatando o fato, não estou
julgando, eu estou relatando, porque vem exatamente ao encontro dessa colocação bem interessante sobre apego material. É interessante quando essa monja Cohen, ela fala no final a respeito do apego do lado da crença também, né? Nós precisamos procurar entender as coisas de modo que a gente não possa ferir o outro. É como ela fala também a respeito das coisas materiais que nós temos, para que, desde que isso também sirva ao outro, esse é o olhar que nós devemos ter, né? O apego de passar cola na mão e querer aquilo para você, esse é o grande problema. Então, essa pessoa, essa irmã, ela estava saudosa, porque ela é viúva há muitos anos, estava saudosa e falando que sentia muitas saudades do marido, que já é falecido há muitos anos. E uma outra pessoa também espírita, e se valendo desses dogmas do que está lá, não teve a sensibilidade de amar o próximo, de acolher, né, dizendo para essa pessoa, mas fulana, já passou da hora de você chorar, né? Já tem mais de 10 anos que fulano se foi. Então, você não pode ficar chorando, porque olha só que você estuda todo dia, você sabe o que está acontecendo. Como assim? Né? Então, não vamos fazer julgamento, estamos apenas expondo uma situação. Não podemos deixar de ter a sensibilidade de acolhimento de uma pessoa que sofre. A gente não sabe qual o grau de sofrimento dessa pessoa. Então, nós temos por obrigação, mesmo sabendo tudo que a gente aprende, mas tudo é muito relativo. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, não podemos nos apegar às coisas assim de uma forma em que você ofenda ou entristeça o outro. Vamos seguir. Aqui é bom a gente esclarecer que aqui Gotuso, ele vai terminar o relato dele e nós vamos começar a entrar num outro viés do nosso estudo. Ele relata, a realidade, porém, continuando, né, foi muito diversa, e depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso a casa, não encontrei rastros dos entes amados que aí deixara. Rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os, enfim. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa, a título de proteger meus interesses, e desposou-me a companheira. Perturbou o futuro dos meus filhos e dissipou meus bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental. Igual André Luiz. Encontrei Marília justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que ao partir lhe depositara, confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim, contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo. Não tive forças. Era isso que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriam? Não me iniciara no mistério da tolerância, da paciência e da dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Esse relato final da tragédia pelo qual ele passara
nos dá a perfeita ideia, e por isso ainda aí o amar ao próximo como a si mesmo, do que ele passou. Né? A nossa ideia, enquanto encarnados, mesmo tendo todo o conhecimento que temos, como vamos chegar ao plano espiritual? Olha a frase. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. É inacreditável essa frase dele. É muito interessante, porque ele, nessa frase, ele afirma que ele ainda continua com tudo vivo dentro dele. E ele ainda não teve como se desvencilhar disso. Está trabalhando, mas ainda é a mesma pessoa que deixou o plano carnal. Aqui ele já entra, nós vamos entrar, vocês podem observar que mudou a nossa notinha, aqui ele já vai entrar num outro viés que nós já estudamos um pouquinho no estudo anterior, né? Ele explica a André Luiz, porque André Luiz não conhecia esse trabalho voltado para a reencarnação dentro da ordem inferior. André Luiz conhecia outro trabalho reencarnacionista. Então, ele começa, Gotuso começa a expor a André Luiz as diferenças do trabalho que André Luiz havia presenciado e o trabalho que eles faziam na zona inferior. Então, ele fala, aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calcula o que sejam. Há verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos, que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Vocês devem lembrar, no estudo passado, nós viemos até com mais informações a respeito da reencarnação compulsória. Jorge Elahá nos esclarece de uma forma assim muito legal, muito didática, sobre a reencarnação compulsória. E aqui, Gotuso explica a André Luiz a diferença, como esse trabalho de reencarnação era feito onde André Luiz se encontrava e como era feito dentro do plano em que ele se encontrava, nessa zona bem inferior. São tipos de reencarnações diferentes. E ele continua explicando. Repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina através do serviço persistente na própria iluminação podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida. Aos primeiros, a reencarnação será a verdadeira bênção e aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, constituirá necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos. Então, ele faz uma distinção muito clara, explica bem a André Luiz, o que é deixa claro, uma reencarnação programada e uma reencarnação compulsória. Aqui, só para a gente esclarecer e para fins didáticos, porque o que acontece? Allan Kardec, nas obras fundamentais, ele não especifica, não discrimina claramente esses 3 tipos, reencarnação compulsória, reencarnação voluntária, reencarnação missionária. Ele não discrimina isso.
Mas, por toda a doutrina espírita, nós vamos vendo que dentro da doutrina, nós vamos conseguir, para fins mesmo de estudo, conseguir fazer essas 3 divisões. Nós já aprendemos um pouquinho da reencarnação compulsória, a reencarnação voluntária, a missionária é a mais difícil, e nós encaminhamos um material complementar, antes, né, na sexta-feira, para que a gente pudesse, porque aqui não dá tempo, para que a gente pudesse entender um pouquinho o que é reencarnação, quais os tipos de reencarnação, por que nós reencarnamos, e é um material muito interessante para que possa fazer parte do nosso estudo, entendendo que nem toda reencarnação é igual, para fins didáticos, porque cada um é cada um tem uma evolução, uma escala, uma caminhada evolutiva, então a gente não pode generalizar. Para fins didáticos, pode-se categorizar as reencarnações em 3 tipos, conforme o grau evolutivo do espírito e a necessidade e forma de auxílio da espiritualidade, em 3 tipos, que nós encaminhamos no material. E, quase fechando o nosso estudo de hoje, ele continua: em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas, junto àqueles que não tenham compreendido tanto quanto deveria. Então, ele deixa claro que, apesar dele estar ainda faltar uma longa caminhada, ele faz um curso, ele está fazendo um curso para o ajudar, e ele tem a ambição, vamos dizer assim, de ter a possibilidade, já imagina isso, já começa a pensar, de ter a possibilidade de reencarnar dentro daquele mesmo lar, para que ele possa, né, ir reconstruindo esse amor que ainda está muito, muito apegado ao que é material. Ele ainda não conseguiu entender, né, o que precisa ser feito, até quanto, como todos nós, quanto nós precisamos abrir as nossas mentes e os nossos corações. E finalizo com uma frase de André Luiz dizendo para Botuso: o velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Meus irmãos, a nossa reflexão de hoje nesse capítulo vem bem ao encontro do que nós precisamos exercer diariamente. Aliado aos nossos estudos, exercer acima de tudo a nossa compreensão, o nosso entendimento do outro, não nos colocarmos no lugar do outro, porque aí seremos nós e não o outro, mas entender a caminhada do outro. É um processo muito difícil, e que Jesus nos ajude a que possamos quebrar essas algemas que nos prendem ao que de fato não é nosso, e que nós possamos entender que o amor genuíno, na realidade, é o imã do nosso coração. Muita gratidão pelo estudo de hoje, e que nós possamos, acima de tudo, com tudo que foi falado, entender que, no final, tudo é amor. Muita gratidão pelo estudo de hoje. Muito obrigada, meus irmãos, pela oportunidade.